Só um minuto, pode. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 16 de maio de 2011, segunda-feira. O verbete é o 1931, 4 páginas, 45 logias e 11 máximos. O tema é consim pacificadora. Agora, a especialidade é a pacifismologia. Quem redigiu o verbete é a nossa professora Isilda, que vai falar através do Skype. Olha lá, ela já está lá, de olho em vocês. Definologia. A consim pacificadora é a pessoa, homem ou mulher, atuante em conflitos, combates, rixas, hostilidades, dissidências, intrigas e mal-entendidos, empenhando-se em atender às necessidades do grupo e objetivando a harmonia do conjunto envolvido na busca de consenso. O hábito pessoal rotineiro de pensionizar pacificamente. A tarefa da pacificação entre conflitos pessoais e grupais. A priorização do mental soma nos diálogos. O esclarecimento multidimensional procurando eliminar os cotovelomas. O ato de infiltrar-se cosmoeticamente, neutralizando conflitos. A utilidade social dos atos pacificadores, levando a assinatura dos tratados de paz. O esforço incansável de Sísifo aplicado à pacificação. A conquista da holomaturidade das consciências na Terra. Tipologia. É na argumentologia, 5 exemplos de consins pacificadoras identificadas na socinha abaixo, relacionadas na ordem lógica. Muito importante isso aí. Na remissologia nós temos, nos 15 itens, 5 que destacamos. Antiviolência, consciência harmonizada, intenção reta, reeducação para a paz e técnica da desassedialidade direta. Frase enfática. A frase enfática praticamente está perfeita. A Rosa não vai poder falar nada. A pacificação é realidade ainda incompreendida pela humanidade. A consim pacificadora, mesmo padecendo desafetos, através da vontade soberana, mantém o elo assistencial com a Reorbex. Você considera-se consim pacificadora? É capaz de manter convivência multidimensional relativamente sadia? Na bibliografia tem 5 fontes bibliográficas. Agora, questionamento. Qual a diferença entre a desperticidade primária, a desperticidade atingida a partir dos contingenciamentos, e a desperticidade obtida a partir da OFIEX? Olha, uma coisa que eu quero falar importante aqui é o seguinte: a dispersidade é básica na vida da evolução da pessoa. Agora, a OFIEX, ela pode também atingir 2 tempos. Um tempo que a pessoa ainda é novata, aprendiz, e outro tempo naquele que ela já predomina e já domina o processo com mais amplos esforços. Então a dispersidade influi, sofre muita influência do processo da OFIEX. Agora, a dispersidade, de qualquer maneira, ela abre um caminho, os horizontes da pessoa, a evolução adquire um novo patamar
e a pessoa entra numa etapa diferente. Outra, o professor ontem disse que os livros com conteúdo negativo, porém tendo boa intenção, ao lê-los, não há problema. Nesse caso, como saberei que o livro se tornará bagulho energético? Você vai ver através da função, da aplicação do livro, da utilidade evolutiva. Vai chegar um ponto que às vezes o livro não tem mais valor nenhum, pelo contrário, ele pesa no ambiente, ele piora o holopensene. Olha isso, o processo é esse. Uma outra coisa, se a pessoa souber ler e tem boa intenção para fazer pesquisa, para ajudar os outros, fazer a interassistencialidade, ela tira todo o mal ou aquela inconveniência dos livros negativos. Estou tentando cortar vínculos policármicos e grupo kármico com os movimentos ayahuasqueiros. Gostaria de pedir sua ajuda para conseguir fazer essa ruptura de forma definitiva e trabalhar na busca do complexo. Este vínculo tem me atrapalhado muito. Já escrevi 2 artigos tentando esclarecer o grupo Karma e excluir os vínculos das redes sociais. O que mais posso fazer para fazer essa ruptura sadia e lúcida? Primeira coisa, corte todos os bagulhos energéticos, de uma vez para todas. Depois, mude o seu ciclo de relações. É o melhor que você faz. E cuidado para não entrar na onda dos assediadores. Atrás desse processo sempre tem assediador. Tem a turma que não quer deixar a pessoa escapar. Eles querem que o soldado permaneça na ativa, lá na batalha do tóxico. Vocês sabem, esses movimentos ayahuasqueiros, entra aí o Santo Daime, essa coisa toda. Né? Reconheça alguns princípios que perpassam não apenas a conscienciologia, mas a diversas filosofias espiritualistas. Parei de crer agora que sei por conta própria. Sempre tive dificuldade de crer cegamente. Observei que quando me aproximo desses conhecimentos, mudo o meu comportamento. Torno-me mais fraternal, assistencial e universalista. Porém, minha namorada é da religião neopagã chamada Wicca. Valoriza a gula, a luxúria, o egoísmo e a prática da magia para fins egóicos. Frustro-me por sua falta de compreensão, de neofilia, de abertismo consciencial. Venho o desânimo de seguir adiante nesse caminho. Assim, a letargia e a indolência tomam conta do meu agir. Qual deve ser a conduta mais evolutiva nesse caso? Olha aqui, o negócio não é fácil. Sua namorada, ela está fazendo as homenagens à baratrosfera. O Wicca é magia pesada, é processo de consréu. Todo mundo sabe disso. Em matéria de magia, é um dos piores que tem. É tipo satanismo. Abra o olho com isso. Você mesmo está sabendo que ela é assim? Se você gosta disso, outra coisa. Esse negócio que você está falando aqui assim a letargia, a indolência, isso aí é assédio em cima de você. Está na cara que é o povo da Wicca. Eles têm muita força, porque sabem mexer com a energia, tudo da baratrosfera. Outro. Ontem vi a questão sobre a ectoplasmia nos olhos ao ler pela primeira vez o manual do TENEPS. Meu trafar está na instabilidade psicossomática. Tenho vínculos com as artes e já levei na cabeça minha relação com a política. De que forma essas atividades iam fazer aparecer a ectoplasmia de forma tão pontual como o manual da TENEPS? Não entendo a relação da ectoplasmia com essas atividades. Olha, seria bom você começar a trabalhar mais com o EV e o arco voltaico, para você entender o que a gente está falando sobre o processo de energia. Parece que você não está sabendo nada. É bom entrar, EV. Sabe? Veja o que o EV tem. Isso aí vai te ajudar. Quando a consciência pacificadora é mal compreendida e não consegue realizar a pacificação do seu grupo karma, onde se encontra seu êxito? Se encontra na intenção e na tentativa de ter melhorado. Isso aí é positivo. Outra coisa, quando a pessoa tenta umas coisas, porque o povo está fazendo um negócio errado, ela tenta, insiste, faz e exemplifica, e o povo não segue, ela se exclui daquilo. Acaba o débito kármico sério que ela tem com aquele povo. Deixa a turma seguir.
É aí que eu falo, nós nos encontramos pelas quebradas da evolução. É assim que a gente encontra a opção de mini dissidente ideológico. Outro, sou professor também, acompanhando a sua indignação sobre a conjuntura da educação brasileira. O que fazer para diminuir a ignorância dos alunos? Qual é a principal postura que o professor deve ter? Olha, isso aqui está duro, né? Eu acho que é o seguinte, é doação. Vê o que você pode fazer para doar conhecimento, a exemplificação da TARES, ou seja, da tarefa de esclarecimento, né? Alguns dos professores ou professora querem falar sobre isso? Às vezes é bom. Outros falarem. O processo é esse. O que vai fazer um professor desse? Tem que insistir, né? Ver se melhora e não fazer média com aquilo que esteja errado, mostrar a realidade. Agora, para isso, eu preciso de ter estrogênio e testosterona. Preciso de abrir o olho. Ele é homem. Campina Grande do Sul, Paraná. Fala aí alguma coisa. Sempre é bom, vamos ajudar, porque aqui eu só tenho professor, né? Eu tenho mais de 300 professores comigo. Que eu já li uma pesquisa uma vez, que eu achei muito interessante, que dizia o seguinte, passado um tempo, fizeram a pesquisa, e as pessoas lembravam dos professores, às vezes lembravam de qual matéria ele ensinava, mas não lembravam em detalhes a maneira dele ensinar, mas o que ficava era a personalidade dele, era o comportamento dele, era a relação dele com a pessoa. Em resumo, o que o senhor falou, eu acho que é importante, porque o que vai ficar para sempre é o exemplo, é o exemplarismo. Isso foi uma pesquisa convencional que foi feita. Né? Então, assim, o que perdurou da relação professor e aluno não foi o conteúdo da matéria, foi a relação dele com a... Né? Isso é bem comum, isso acontecer. Às vezes tenho a impressão de que vou ter que evoluir na próxima vida, porque nessa não tem suporte financeiro para correr atrás de cursos e simpósios sobre o assunto, mesmo estando acessível às tertúlias online. Acho que o aprofundamento é somente para a elite. E aí deixo para a próxima vida? E as prioridades dessa? Olha aqui, você me perdoa, você é uma mulher, está aqui, com o seu nome eu vejo que você é uma mulher. Você está empurrando com a barriga, está tentando fazer um negocinho, está sartando de banda, quer dizer, da pior coisa que tem, isso é da baratosfera. Isso é o pior jeitinho brasileiro errado. Se você deixar para amanhã, o problema é seu. E elite é a vovozinha, presta atenção. Suporte financeiro também, nós nunca tivemos problema, por exemplo, no Instituto com isso. Quando a pessoa não podia pagar, a gente dá cortesia. Depende do que é. Se a pessoa quer, ela encontra. Quem procura, acha. De modo que você não quer nem procurar, o seu caminho você já viu. Chama-se Melim, Belex, Baratosfera. Abra o olho com isso. Deixe fazer negocinho. Não adianta não. Olha bem, se uma coisa não presta mesmo. Não adianta fazer maquiagem. Agora, ó, eu queria, a propósito disso, falar aqui alguma coisa, que isso aqui é das minhas coisas que eu já falei há muitos anos, mas que agora eu estou colocando lá nesse dicionário de argumentos da conscienciologia. Aqui é o estudo da ininterrupção, o processo contínuo, consecutivo. Mantenha em tudo para você a zona de conforto onipresente. Quer dizer, faça só aquilo que você gosta de fazer. A zona de inconforto é alheia, ela começa ou existe com os outros. Se a consciência desfruta da imperturbabilidade, da mega euforização, os autoconflitos praticamente desaparecem e a zona de conforto pessoal prevalece. Tudo começa pelo trinômio: automotivação, trabalho, lazer. O serenão vive numa zona de conforto ininterrupta. Então, presta atenção bem nisso. Isso é terrível. Pode falar. Aquela coisa do meu verbete, da conservação do cérebro. Eu fui para casa e fiquei pensando que o serenão, além da consciência que comanda, né? O serenão, o desperto, as pessoas que já têm uma certa pacificação íntima desde criança,
ela consegue manter o cérebro em harmonia desde cedo. Então, ele vai preservando a degradação dele por muito mais tempo. Agora, na questão do serenão, ele é assim permanentemente há muito tempo. Mas sabe, porque o que eu pensei? A coisa muda. O que eu pensei? O cérebro, assim, ó, ele trabalha, ele não pode trabalhar nem com estresse e nem com a acomodação absoluta. Ele tem que trabalhar no ponto ótimo. É o caso da anticonflitividade. Quem gera esse ponto ótimo é esse estado de Lembre-se, tem algumas pessoas que são implicadas comigo por causa da anticonflitividade. Um deles é o Loche. Aí eu começo a compreender como é que... Qual a cor da lava? Aí eu começo a compreender como é que a consciência interfere no físico, entendeu? Porque ela já vai construindo o cérebro dela já harmônico. Gente, eu quero agradecer aqui ao meu amigo Emanuel Gama de Almeida, que escreveu Os Degraus de Conhecimentos Espirituais. É um livro de autoajuda. Ele é uma pessoa rara. Ele é oceanógrafo. Então, através ou por meio do conhecimento do oceano, ele quis mostrar o processo e fez um livro de autoajuda. O livro tem 76 páginas. Ele mesmo fala, é um livro ao mesmo tempo científico, poético, filosófico, religioso. Entretanto, pela simplicidade com que aborda o tema tão profundo, que é os degraus de conhecimentos espirituais, ele vai se fazer mais compreendido. Agora, o livro é de autoajuda, bem simples, fala uma série de condições importantes, enfim, é como se fosse um breviário do povo para a religião, do ponto de vista de autoajuda. Agora, bem simples, uma capa muito expressiva, bonita, foi publicado em 2008. Isso aí é já para a biblioteca para nós. Agora, gente, eu estou aqui com o jornal da Aracê, que acabou de ser lançado aqui. Venha passar o feriado de junho nos Voluquenses da Serenologia e da Infecciologia. Esse CP1 é realizado pela primeira vez no campus Aracê. Agora, convite aberto, chamado aos intermissivistas, programa Cognópolis Pedra Azul em Ação. Tem um pacote especial para o primeiro Congresso Internacional de Serenologia. Experimentos do Laboratório Radical de Heurística. Agora, foi iniciada a segunda turma do curso AMD, do campus da Aracê. Foi realizado curso livre Ganhos Evolutivos na Santa Casa de Pelotas. De modo que é muito importante. Eu quero dizer para vocês que essa manhã eu falei aqui 1h30 e eles fizeram um filme que vão levar para o primeiro Congresso de Serenologia e o 9º Congresso Sinvex. Quer dizer, esse aqui. Vão levar para lá. Eu falei aí, gravaram tudo, mandei a minha mensagem, e isso é uma parte que tem, que é como se fosse uma participação de uma palestra que eu estou fazendo lá. Para vocês terem uma ideia, são 28 questões que me abordaram sobre o assunto que eu procurei responder. Agora, eu estou aqui com a gazetinha daqui do dia 5 de maio, que está falando. Unimed promove o primeiro Fórum Político do Brasil em Foz. Vai acontecer no dia 18, é depois de amanhã, que vai contar com a participação de intelectuais de renome como Jorge Castanhedo e Domênico de Masi. Agora, o processo parece ser muito interessante, esse primeiro Fórum Político do Brasil. Por quê? Feito pela Unimed. A Unimed atende 17 milhões de clientes no Brasil. É uma loucura. Então, eu só lembrando a vocês, e principalmente aos colegas de medicina, que esse fórum político do Brasil em Foz, promovido pela Unimed, é uma coisa inédita, diferente. E isso representa a relação com 17 mil clientes por aí afora. É muito sério, não é isso? Vale a pena ponderar isso aí. E já saiu no jornal, desde o dia 5. Hoje é 16, esse congresso é depois de amanhã.
Pensem bem aqueles que são da área da saúde. Pode falar. Na fatologia, terceira linha de baixo para cima, a camuflagem positiva gerando reciclagens pacificadoras. Vamos chamar a nossa amiga. Alô, alô, Isilda. Alô, alô. Tudo bom, professor? Tudo bem? A camuflagem gerando... Estão me ouvindo? Estamos. Tá certo, né? Então, a camuflagem gerando reciclagens positivas é a seguinte, porque foi colocado aqui, olha, infiltração e também a camuflagem. Então, eu não conheço ainda nenhum caso, por exemplo, de jovem ou de alguém que tenha entrado numa indústria de arma como infiltrado cosmoético para acabar com a indústria de arma. Mas camuflagem, para se perceber, há muitas pessoas questionando como que as pessoas agem, os tiranos, eles estão caindo. Então você percebe que há pessoas já misturadas entre os meios e querendo mudanças. E nós não podemos esquecer também, né, que estão renascendo aí permissivistas mais avançados, despertos, e eles vão se misturar e vão fazer atares e vão fazer assistência nos meios mais difíceis. Então o que nós fizemos com isso era trabalhar um trafor do serenão para o pré-serenão, e como é que atua esse trafor no nosso meio, no nosso dia a dia, como é que a gente faz com isso? Se nós pensarmos, nós também somos camuflados e infiltrados, muitas vezes em vários lugares. Eu não sei se eu consegui ser clara. Obrigada. Nada. Quem é que está com o microfone? Pode falar. Oi. Uma pergunta para a Isilda. Na mitologia... Oi. Oi, Isilda. Eu queria que você falasse mais sobre o mito do Cordeiro da Paz. Olha, quando eu fui pesquisar sobre esse tema, então a ideia era procurar alguém que fosse um símbolo, né? Uma pessoa, assim, o protótipo, o modelo do pacificador. E procura consciência, e procura consciência, eu não achei. As consciências que estão mais famosas aí, na pacificação, Gandhi, por exemplo, Vieira de Mello, eles morreram assassinados, né? Ou seja, por atentado, ou seja, assassinado mesmo diretamente. Então eu achei que isso não era interessante. Eu falei, caramba, que história é essa de morrer assassinado, de cordeiro, de mito, de vitimização? Isso é besteira religiosa. O que interessa para a gente hoje é chegar até o fim, ou o máximo do fim, né, dos nossos dias aqui no intrafísico, e cumprir uma proex pacificadora, e não morrer como herói. Até eu lembro do verbete da Ami. É besteira ser herói, o negócio é realmente ser... Você vai trabalhando no passo a passo, dia a dia, pensene a pensene, sabe? Reciclagem após reciclagem, com pessoas a pessoas, e vai indo, é assim que a gente faz. Né? A formiga, trabalho de formiga, como foi colocado ali. Então eu peguei um trafor do serenão e eu queria adaptá-lo para nós. Não sei se eu fui claro. Zilda, eu queria fazer uma pergunta aqui. Na tecnologia, na página 2, você fala da técnica da mega compreensão. Como é que a gente chega? O que você viu a respeito da mega compreensão? O que eu entendo como mega compreensão, olha, hoje eu aprendi isso, demorou, mas eu aprendi um pouco. Aprender a aceitar o outro do jeito que ele é, sabe? Entender o outro, abraçar na própria psicosfera o outro. E sem contaminação. Então isso é compreender e aceitar como que esse outro pode ser, sem corromper você e sem você impor. Porque é muito fácil para a gente que já conhece mais, impor. É uma coisa muito fácil. Agora, se eu faço o meu cosmograma e me vejo numa caricatura do serenão, eu tenho que adaptar que eu tenho que ver, por exemplo, que eu tenho um exemplo melhor, que é o serenão. Eu tenho um exemplo melhor, que são as pessoas que me ajudam, na Conscienciologia mesmo. Então, por que é que eu vou ser pior? Eu não me dou mais esse direito. Então, é assim que eu vejo a compreensão. Eu tenho que ver mega compreensão e assim, a mega incompreensão comigo mesmo, né? Não sei se eu fui clara aí. Obrigado. Nada.
é que é? Vocês não vão falar nada? Você, o Adélio, o que você acha? Vou aproveitar que eu estou com o microfone aqui e fazer então mais uma para ela. Aqui na mesma página 2, na Principiologia, você fala é o segundo princípio, da liderança distributiva assistencial. Você também pode falar um pouco mais sobre essa liderança distributiva? Foi pensando no próprio Serenão, como é que ele faz, né? Ele atua Serenão, evoluciólogo, amparadores, e aí vai, né? Aí eu pensei, poxa, se eu sei um pouco mais, eu tenho a obrigação de distribuir o que eu sei. Distribuir, inclusive, para deixar depois o que foi feito. Então, por isso que eu coloquei como exemplo a Cognópolis. Porque para pensar, Cognópolis hoje é um exemplo, né? E a gente tem que citar o professor Valdo como exemplo. Ele está deixando todas essas obras e a própria Cognópolis para a gente dar continuidade. Então, ele não vai tirar mais, não vamos perder a continuidade do trabalho. Então, nós não podemos ser anônimos, mas nós podemos ser menos famosos. Então, nós podemos distribuir tarefas, criando novos líderes cosmoéticos, novas pessoas que possam dar continuidade a um trabalho que você vai pegar lá na frente como autorrevisamento. Ok, obrigado. Isilda, aqui é a Mia. Eu queria te fazer uma pergunta nessa linha mesmo da liderança. Então, aqui na fatologia, na 4ª linha, você falou na educação da auto- e heterogurulatria no exercício da liderança. E tem essa questão em outros pontos também. Você acha que a consciência pacificadora, a melhor consciência pacificadora seria líder? Como é que você faz esse fechamento da consciência pacificadora com a liderança? A consciência pacificadora ela tem que ser líder, sim. Mas não é uma líder impositora, ditadora. Ela tem que liderar pela cosmoética, pela moral cósmica. Ela tem que ser por aí, ela tem que ser mais assistencial, mais exigente consigo mesma, ela tem que ser mais compreensiva, ela tem que chegar assim, fazendo desassedialidade. Para isso, ela tem que primeiro fazer mesmo a pacificação íntima, como nós falamos, né? Ela tem que ser mesmo... Não dá para ser guru, isso aí é besteira, porque depois morre e aí fica todo mundo órfão. Não pode ser assim mais. Agora, tem que trabalhar... Você não acha, Isilda, que consciência pacificadora deveríamos ser todos... Mesmo aquele que não esteja na posição de líder, né? Porque não ajudaria o líder também, se os seus liderados fossem pacificadores? Ajuda e muito, só que nós não temos só os liderados pacíficos, né? Nós estamos fazendo assistência, então a baratrosfera está vindo aí, então nós temos que fazer assistência, as consréus estão vindo aí, muitas consréus foram líderes anticosmoéticas, então aí que vai pegar mesmo a nossa liderança cosmoética, a nossa liderança pela maturidade. Entendi. Então você vê cada um de nós aqui na posição de um líder pacificador, é isso? Isso, cada formiga, entendeu? Cada formiga. Agora tem uma formiguinha que está mais esperta que a outra. E vai. Entendi. Então, da formiguinha já como uma liderança da cosmoética, né? E tem um outro ponto que eu achei interessante aqui na elencologia, a última consim que você colocou. A consim conversora multitalentos. Oi, desculpa, eu não ouvi. Na elencologia, o último item, a consim conversora de multitalentos. Esse é o detalhe outro detalhe da liderança. Saber aproveitar os talentos. Tá, olha, vê o exemplo que a gente tem aí na Cognópolis. Quantos talentos, quantos estão sendo aproveitados? Para fazer esse empreendimento todo que tem aí, só com esses mega talentos e sendo, assim, aproveitados um complementando o outro, né? Porque a gente também tem aquela questão de querer ser melhor, querer ser, assim, ir aceitando, ir moldando, dando espaço. Então tem que aproveitar talentos mesmo, isso é o fundamental. Eu acho que a Serenão já faz isso, eu não entendo muito bem, mas que ele faz, ele faz. Entendi. Obrigada, Isilda. Nada. Isilda, tudo bem? Oi, tudo. Eu queria fazer uma pergunta seguinte, dentro do trabalho que você desenvolveu, que você fez, a pseudo-pacificação, você analisou mais ou menos qual seria a característica disso? Tem gente que se coloca na condição de passivo, e acha que isso é pacificação.
Então, saber diferenciar uma coisa da outra, qual que é a pseudo-pacificação? Você viu alguma coisa, ou pesquisou alguma coisa a respeito disso? É a hipocrisia, né? Pseudo-pacificação. Se você falar assim, é muito assim, pro lado aí, como nós colocamos os líderes carismáticos, a religiosidade, a comunicação melíflua, entendeu? No final das contas, você vai olhar aquela consciência, ela não está pacificada consigo mesma. E alguém que fica atraindo outras consciências para fazerem o que ela acha que está certo, para manter uma pseudo-harmonia, uma pseudo-tranquilidade, manter a proforma, manter a elegância social, aí é complicado, né? É uma conivência danada. Então, eu entendo que a pacificação ela é muito sincera. A pessoa é sincera consigo mesma, a consciência é sincera com os outros, custe o que custar, entende? Mesmo por isso que está lá na frase enfática, que sofre desafetos, tá? Que ela padece aí desafetos, né? E também não é aquela pacificação do pax vobis, do pateta, do bobo, sabe? Que é sempre o bobo alegre, não é isso não. Muito pelo contrário, a pessoa sabe se posicionar. A única diferença que eu vejo, ou a maior diferença, é que ela não nutre rancores, nem raivas, tá? Então é isso que eu estou trabalhando em mim hoje, para aprender a compreender e não nutrir mais esses tumores aí psicossomáticos. Muito bom, obrigado. Uma pergunta aí para você. Tenho uma índole pacificadora e perspicaz. Atualmente estou com problemas de convivência na SOCIM, devido à minha paragenética sagaz e complexa. Tenho aprendido a lidar com a incompreensão alheia e as retrocognições do curso intermissivo e de uma retrovida tem me mantido motivado. Poderia comentar algo sobre isso? Eu queria saber o que ele quis dizer com sagaz, em primeiro lugar, né? Paragenética sagaz. Agora, vamos olhar o outro lado da sagacidade. Vamos ver a sagacidade do serenão, a sagacidade do evoluciólogo. A base da evoluciologia a gente sabe que é a amizade. Então, se a pessoa está tendo muita dificuldade com os outros, ela tem que olhar para si mesma, tá? Não espere que os outros vão ser perfeitos, pacíficos, que eles vão compreender você, que vão aplaudir você, isso é besteira. É você que tem que fazer o serviço. E mais, se a gente entende que a gente está numa condição melhor, é porque a gente já tem essa condição de entender. E outro passo, a gente também deve para essas pessoas. Não pode esquecer isso. Tá? Tem que ter essa lucidez, essa maturidade de perceber assim, eu não sou melhor, eles são piores, aí então eu largo todo mundo, deixo todo mundo e vou. Não, não é por aí. Tá? Veja onde é que você ainda pode melhorar, que está gerando conflito. Geralmente tem alguma coisa nossa, sim, tem que analisar o nosso. Não adianta cobrar de grupo karma, de grupo de pessoas, de amigos, de outros, somos nós. Nós que estamos mudando. No livro 700 Experimentos da Conscienciologia, no capítulo 240, que aborda sobre as vivências do curso intermissivo, poderia ampliar o primeiro item 01, dúvidas, a ausência íntima de dúvidas filosóficas mortificadoras durante a vida adulta. Quais são e o que são as dúvidas filosóficas mortificadoras, por favor? Poderia ampliar e exemplificar? Estariam relacionadas diretamente às crenças e dogmas? Não há dúvida, é justamente isso. Então tem aquela pessoa que ela tem dúvidas. É muita gente que é assim. Esse povo da religião é muita gente dubitativa, que fica sem saber o que fazer. E às vezes adere às piores coisas para não pensar naquilo. Isso é dúvida mortificadora. Agora, tem gente que é assim às vezes a vida inteira. Ele não se fixa. Agora veja, se uma pessoa dessa começar a trabalhar com estado vibracional, ele vai acabar com todas as dúvidas mortificadoras dele. Se ele depois examinar que ele tem um curso intermissivo, isso não vai clarear mais ainda a cabeça dele. O processo todo é esse, mas que são as crenças e dogmas, não há dúvida. A primeira coisa é eliminar, através do princípio da descrença, essas tolices, para não perder tempo com isso. Pode falar. Tá. Isilda, lá na página 2, no detalhismo,
interaciologia. Você coloca interação, esclarecimento, pacificação. Você poderia trazer alguns exemplos aí dentro do seu contexto de vida? Como é que você chegou, né, a partir do esclarecimento, na pacificação? Como é que você vê isso? O esclarecimento, hoje eu entendo melhor assim. Primeiro, o autoesclarecimento, tá? Você está ouvindo? Eu não sei porque aqui eu não consigo perceber. Está ouvindo bem? Sim, pode falar. Então, é o autoesclarecimento. Então, a primeira coisa, assim, eu precisei me esclarecer para poder me entender melhor com o meu grupo K. Então, uma das coisas que eu ouvi na tertúlia e que me chamou muito a atenção foi, o professor Valdo falando assim, ainda bem que você é melhor que o seu grupo Karma. Era uma resposta que ele estava dando, tá? Falei, poxa, essa caiu como uma luva. A segunda foi assim, você fez curso intermissivo e eles não. Então, foi esclarecendo a partir daí, abriu o meu caminho nisso, abriu minha mente, minha percepção, para entender como é que eu vou cobrar o que as pessoas não têm, sabe? Então, foi aí que eu comecei a melhorar mais. Não é que somos santos, mas hoje eu vejo que o relacionamento está melhor, inclusive com mãe, com irmãos, tá? Se tem alguma divergência, a gente trata logo de sanar. Aqui no Instituto também, quando tem alguma coisa também, sabe? Faça compreender um pouquinho o que é que pega em você. Então veja aquela condição assim, o que é que não está esclarecido para mim? O que é que foi uma vergonha ainda que não foi bem aclarada para mim? Porque só tem essa dificuldade de não ter pacificação quando a gente não consegue entender, não consegue compreender. Então a base, eu fico pensando assim, o serenão viver em paz nesse meio desse planeta. Por quê? Porque ele compreende, ele tem uma mega compreensão, uma mega intenção, mega maturidade. Quer dizer, são todos os trafores. Então, se você pega um trafore de um serenão, você pega um trafore, desculpa, do serenão, traz na sua realidade consciencial, começa a trabalhar isso. É um começo da gente entrar de vez no holopensene do serenão. Comecei a aprender, não adianta dizer só, serenão está lá longe, serenão é muito longe, serenão... Não dá para usar desculpa. Se eu faço o conscienciograma, eu me vejo lá na caricatura do serenão, então eu também tenho obrigação de mudar. E ele é o maior esclarecedor que a gente tem aqui no planeta, não tem outro. Pelo menos por enquanto, né? Ok, obrigada. Página 2? Desculpa, eu não ouvi. Olha, você pode repetir? O microfone está muito ruim, não dá para ouvir, não. Foi, agora foi. Ah, tá. Qual que é? Então, vamos lá. Trinomiologia, página 2. Trinômio priorizar, pacificar, perseverar. O priorizar aqui, você utiliza no sentido de saber identificar as situações nas quais você, através dos seus trafores, pode realmente desempenhar um papel de pacificação real e não sair se achando a verdadeira bomba da paz. Evidente. Né? É maturidade, né? É o sinônimo de maturidade. Então você vê assim, que você pode ir concatenar os trafores daquelas pessoas também, daquelas consciências, para motivar, sabe? Fazer o reajuste, fazer a simetria, né? O sinergismo de todos nós. Não sei se eu consegui. Então, por isso que pacificar. Então, priorizar, não adianta só priorizar a paz com uma bomba. Eu vou priorizar a paz, mas pensando em que trafores eu posso trazer daquela consciência à tona, para que ela continue fazendo o serviço de pacificadora também. Está claro? Está clara a ideia? Vai bem? Oi, eu não estou entendendo, desculpa. Agora você vai entender. Lembra da Pilar? Dona Pilar, você está bem? Poderosa Pilar. Estou vendo que você está muito bem, hein? Está muito bem aí, assentada, consciente, né? De todo o seu processo evolutivo. Muito bom, viu? Já está chegando a consciência pacificadora. Mas eu tenho uma questão aqui que eu gostaria de trocar com você, que é sobre o ato, na patologia, na quarta linha,
O ato de infiltrar-se cosmoeticamente, neutralizando conflitos. Como é que você vê essa ação da Consim nessa situação, nesse contexto? Nós tivemos o exemplo da infiltração cosmoética na fábrica de bebida para acabar com uma determinada bebida, ok? Então eu analisei o seguinte: nós podemos ter, claro, com o renascimento aí dessas consins que vem do imposto intermissivo mais avançado, né, mais lúcidas, espertos, por que não renascerem e vão trabalhar em fábricas de armas como infiltrados para acabar com as fábricas de armas, que alimentam os conflitos. E por outro lado, também podemos ter estadistas infiltrados, acabando conflitos. Eu acho que isso é possível. Ainda não tem, porque nós estamos num nível muito atrasadinho, né? Mas eu acredito que nós chegamos lá, sim. E acho que talvez até já tenha, sabe, Pilar? Mas bem disfarçado, porque você vê muitos ditadores caindo. As pessoas estão se mexendo muito mais do que se mexiam há um tempo atrás. Você tem, assim, alguma ideia de qual seria, ou de quais seriam os procedimentos, a maneira de agir dessa Consim? O que ela precisaria? O que ela precisa para se infiltrar? Vou pensar no termo como se fosse polícia. Vai agir como, parece, mas não é, né? Vai agir como, mas vai começar a provocar dúvidas. Isso realmente é assim? Não é? Pequenas sabotagens, como dizer, cosmoéticas em atos, a bomba não vai falhar, uma mensagem errada e não entenderam, e aí adia o conflito. Algumas coisas, acho que mais assim, a diplomacia cortando o que seria o pior, sabe? Isso acontece às vezes com a gente conversa aí, depois desmantela, né, uma briguinha, alguma coisa. Trazendo para o nosso dia, você desmantela às vezes uma briguinha, um atrito, um conflito, tocando num ponto que ninguém tinha pensado. Concordo com você. Muito obrigada. Vocês estão vendo que ninguém nada Skypa do Skype. Vocês viram que lá no fundo ela tem a enciclopédia da Conscienciologia. Cuidado com ela, eu avisei. Né? Ninguém Skypa do Skype. Tá certo? É tudo aí. Ainda bem que tem Skype. Isilda, na parafatologia, na segunda linha, você coloca a autovivência da TENEPS. Sim. Você poderia fazer uma correlação, um aprofundamento dessa relação da TENEPS com a Consim pacificadora? A Consim pacificadora, para fazer TENEPS, tem que começar a pensar em pacificação, né? Não dá para fazer TENEPS bronqueada, né? E eu vejo assim, eu vejo as minhas imaturidades e vejo outras ainda quando a pessoa fica irritada porque tem um assediador com ela. Isso é um absurdo, isso é um conflito. Então como é que a gente quer fazer TENEPS entrando em conflito com o assediador? Como é que vai fazer TENEPS entrando em conflito com o amparador? Como é que vai fazer TENEPS tendo conflito consigo mesma? Então a TENEPS é uma tarefa energética pessoal pacificadora, de Heuberx. Não podemos esquecer que essa condição. Então, o tenepsista tem que pensar em paz. Não pode pensar mal de ninguém. Isso tem que ser o dia inteiro, tem que ser pensene a pensene. E quando vai fazer a TENEPS, durante os acoplamentos, pensar. Olha, esse acoplamento, isso não é meu. Eu não vou me corromper com isso. Porém, vou acolher na minha psicosfera, na minha intimidade consciencial, esse conflito para quê? Menos conflitiva, estando menos conflitiva, eu possa amenizar o seu conflito, a sua dor, e assim vai. Não sei se eu fui clara, mas tudo bem? Isilda? Pois não? Eu vi que você não citou nenhum Nobel da Paz, e em tese os nobelistas são consciências pacificadoras. O que você acha disso? Porque eu priorizei o anonimato. Tá? Então, no anonimato, no nosso lado, não dá. Mas menos famoso dá. E tem prêmio Nobel aí, o Obama, por exemplo, foi prêmio Nobel, né? Então é complicado por um nome assim, sabe?
que deixa a desejar, que deixa desvios, né? Que, sabe, o Gandhi também foi, não sei se foi prêmio Nobel, mas ele foi pacifista, mas morreu. Então, se ele morreu, algum conflito tinha, se ele morreu assassinado. Então, eu pensei assim, vamos trabalhar ao modo que nós temos de melhor, é o serenão, ou o evoluciólogo, que é mais perto. Mas assim, eu pensei mesmo nesse anonimato. Mais no menos famoso, menos holofote, mais funcional, mais prático, mais terra a terra, mais nosso dia a dia mesmo. Foi por isso. Quem é o próximo aí? Como é que nós estamos? Você. Não sei se você já comentou, na fatologia, na página 1, o esclarecimento multidimensional procurando eliminar os cotovelomas. Aqui o foco é nas retrocognições. O que você estava focando quando pensou nessa parte aqui? Entra a retrocognição também, mas eu pensei na TENEPS. Tá? Pensei nos atendimentos extraconscienciais que você faz durante a TENEPS e projetabilidade, na projeção mesmo. Esclarecimento que a gente faz para muita consciência, que às vezes você vê que está perturbando o ambiente, ou perturba um ou outro. Então, perturba o próprio grupo Karma, né? Ou foi aquele parente, né, que era o chefe do grupo Karma, dessomou, continua sendo. Então, esse esclarecimento multidimensional, ele ajuda muito no dia a dia. Então, e o esclarecimento nessa dimensão também ajuda muito as consciências que estão do lado de lá. É muito legal a gente pensar em termos assim, eu sou uma consciência, eu sou multidimensional. Embora não tenha colocado a multidimensionalidade lá na definição, foi justamente por isso. Acho que você prioriza a dimensão densa. Da dimensão densa, você sai do corpo, aí na Dimené, logo vai para a baratrosfera e por aí vai. Você vai pegar mesmo o foco da questão, o cerne. Então, a questão é mesmo essa, é pensar em pacificação, assim, quanto que eu posso ser um pouso pacificador, né, um bálsamo para as pessoas. Tá? Até na minha casa agora eu já plantei um canteiro de lírio da paz, viu? Que é para começar, pelo menos na entrada, eu já começa a ser uma chamada. Nesse caso aqui, então, é a cosmovisão, essa gerada pelo parapsiquismo, apoiando a pacificação íntima e também a pacificidade pessoal também, né? Isso, a pacificidade. Levar assim o que você tem de melhor para as consciências, tá? O seu arcabouço, o que você tem de melhor. Porque eu acho que é o que faz o serenão, porque para aguentar o tranco que ele aguenta aqui, ele com certeza deposita o que ele tem de melhor, né? É uma doação e tanto. Isilda, na antagonismologia, o terceiro antagonismo, terceira linha, desculpa, o antagonismo, comunicação melíflua facciosa, comunicação universalista. Poderia aprofundar um pouco mais, por favor? A melíflua, nós estamos comentando aqui, a melíflua, deixa eu só ver. Na terceira linha. Tá, comunicação melíflua, facciosa, comunicação universalista. Essa facciosa, muitas vezes você tem nos partidos políticos, você tem nas religiões, elas colocam aquelas consciências que estão ali como se eles fossem os melhores ou então os piores, os mais prejudicados de todos. A comunicação universalista, ela equipara a consciência às consciências do universo, é diferente. Tá? Não é separatista, não é segregada, não é nada disso. A gente faz uma comunicação, volto de novo a bater na tecla do esclarecimento. Tá? Então, assim, eu sou uma consciência, tá? Mas eu não sou a melhor? Não, não sou, mas também não sou a pior. Estou entre os grupos que estão evoluindo? Sim, estou. Posso ter comunicação com extraterrestres? Posso. Posso ter comunicação com os parentes do meu passado, os parentes que já se dessomaram? Posso, sabe? Então é uma liberalidade maior do que nessa facciosa aí da melíflua. Embora queira enganar a pessoa, fale de uma forma, meus queridos, nós não podemos, essa condição, tem muito não. A universalista, ela tem um sim, mas é o sim doador. Tá claro? Obrigada, sim. Na página 1, fatologia, primeira linha. Poderia expandir a ideia
o somatório progressivo permanente da assistência recebida? É evidência, né? É evidente. Quanto mais a gente assiste, mais a gente é assistido. Então, se uma consciência pacificadora está tratando, né, já está tratando em si um trafor, mesmo que seja na sua escala de formiga, um trafor do serenão, você acha que ela não faz vistas para o serenão? Ela já não vai se mostrar para o serenão? Ela não vai se mostrar para o evoluciólogo? É o óbvio, a gente tem que perceber que, sabe, a gente vai tratar cada vez mais consciências necessitadas, doentes, porém, nós vamos estar mais em dia, mais atualizados com o trabalho, com a ficha, com a tecnologia de quem está na ponta assistindo. Isso é um fato. Para mim, isso é indiscutível. Gente, eu queria que hoje vocês batessem umas palmadas aí para uma pessoa que tem nos trabalhado muito conosco, tem nos ajudado muito, com muita paciência. Ele está completando os seus 17 aninhos hoje. É o Adélio. Parabéns, Adélio. Você... Isilda. É Tânia Guimarães aqui. Sim, a nave Capitânia, né? A nave Capitânia. A responsabilidade, hein? Olha, eu vou... Aqui na página 3, a exemplologia, seu último, o terceiro item. Fala por que você... Qual que é? Não entendi, desculpa. Exemplologia, o item 3, consciência pacificadora policárnica. Por que você deu esse salto do conflito interfamiliar para a conciliação entre nações? Então você ficou só no intrafísico. Fala um pouco desse, por que você colocou esse terceiro item, entre nações? Entre nações é quando já chega um estadista, né? Ele vai conseguir colocar. Mas para isso ele já conciliou vários grupos. Ele conciliou, estou falando da maturidade aqui da consciência, tá? Ele vai conciliar os grupos, primeiro conciliar em casa. Tá? Eu acho um absurdo, por exemplo, mãe que não fala com filha, ou filha que não fala com mãe, principalmente na maturidade. Depois, não conversa com um determinado parente que mora na outra cidade. Ou então, tem dificuldade no grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho não fica só no grupo de trabalho, você tem outros grupos de trabalho. Esses outros grupos de trabalho você pode sair, viajar e conhecer outras pessoas. Então esse grupo karma, ele sempre é extensivo. Até que chega a uma fase de diplomacia mesmo. A fase da consciência policármica já entre nações. Que eu acho que nós vamos chegar a isso. Só que não sei se nós vamos chegar ao ponto, se nós vamos passar ainda por um ponto de estadista, tipo Vieira de Mello, ou se nós seremos estadistas mais dos bastidores. Mais... calçando mesmo, né, o trabalho das outras consciências que estão na ponta, você entende? Menos aparentes, mas mais pilares, mais sólidas. Não sei se eu consigo ser clara com você. Na sua frase enfática, você termina ela falando da frase enfática, página 4. Você fala da reurbex, quer dizer, você avançou para o extrafísico. Na sua exemplologia, você ficou no intrafísico. É isso mesmo? A tua ideia é essa? A prioridade da consciência pacificadora? Seria no intrafísico, né? A prioridade, isso, você vai melhorar no intrafísico. No intrafísico que estão vindo todos os bolsões de com os réus. É no intrafísico que estão aí, estão reurbanizando para o extrafísico, né? E trazendo para o intrafísico. O que se puder melhorar no intrafísico... a gente vai devolver para o extrafísico melhorado também, né? A Reurbex vai ser assim. Você faz na TENEPS, socorre na TENEPS, nos OFIEX, socorre as consciências mais doentes, para elas poderem ressomar um pouco melhor. Se elas depois voltarem daqui da intrafiscalidade melhor ainda, então é sinal que elas podem continuar nas paracomunidades do planeta e retomar e continuar aqui. A verdade é por aí. Tá ok, muito obrigada e parabéns pelo verbete. Excelente. Obrigada. Zilda. Oi? Adriana Lopes. Pois na frase enfática, você falou rapidamente antes da questão do padecendo desafetos.
Você podia explicar mais essa ideia que você colocou aqui? Padecendo os desafetos, porque pacificar não é uma tarefa simples, não. A gente pensa que pacificar é lá acender vela branca, fazer passeata de roupa branca, criticar os outros e etc e tal, e dizer que é pacificador. O pacificador, ele é acima de tudo esclarecedor, e nós sabemos que Tales é uma coisa chata, tá? As pessoas nem sempre compreendem, nem sempre aceitam, nem sempre, principalmente não aceitam abrir mão. E o pacificador tem que aceitar essa condição do outro, e a condição também de receber desafetos dos outros, né? Não dele. De se receber assim, olha, eu te encontro nas quebradas da evolução, você não está entendendo o que eu quero, o que é preciso agora, tá? Porque o ideal seria assim, já que nós estamos fazendo uma tarefa tão bonita, né, etc., está pacificando todo mundo, então que todo mundo aplaudisse, batesse palma e aceitasse. Mas você tem, a gente vê aí os exemplos que tem Ana Cognópolis, dos mini-dissidentes, tá? No próprio IPC, nas próprias instituições conscienciocêntricas, os mini-dissidentes saem sem mais nem menos, falam mal, criam blogs, tá? É isso aí, você padece essa condição assim, poxa, é chato, mas não guarda mágoa, nem rancor, nem nada, padece, sim, é difícil, sim, não é fácil não. Como é que é? E vocês estão silenciosos aí hoje, Marconi, Luiz, o que há? É? Vocês já estão com medo de falar em paz, é isso? Que negócio é esse? Alô, Isildo, Adélio. Oi, Adélio. Aqui no... Você chegou a analisar aí, ou avaliar o histórico pessoal de pacificação, em termos da pessoa, em contextos históricos, em contextos da sua auto-retrocognição, chegou a analisar nesse sentido? Ou aprofundar alguma questão nessa parte aí? De outras pessoas não tanto, mas da minha, assim, o que eu consegui pegar, tá? Foi que eu sou muito belicista ainda, muito beligerante. Muito, como é que eles me chamavam de tribufu, sabe? E foi mesmo, chamavam mesmo de tribufu, bicho grilo e outras coisas mais. Aí que eu fui compreendendo as minhas dificuldades também, sabe? Foi mais assim, a partir dessa visão mesmo, a partir de pensar, se eu tenho um modelo melhor, por que eu fico pior? E eu pensei também, no início, quando veio a ideia do verbete, né? Eu tinha pensado primeiro em consciência competitiva, foi uma coisa assim. Aí não pegou bem, sabe? Aí depois foi indo, após as TENEPs, teve uma TENEPs que eu pensei, consciência pacificadora. Aí acendeu a luz, sabe? Eu levei aquele banho de energia, falei, então é essa consciência pacificadora. Aí eu parti para procurar quem era a consciência pacificadora. E foi assim que a gente foi vendo. Umas são muito religiosas, outras têm carisma, outras... Sabe, então eu não tinha aquela consciência pacificadora, universalista, doadora, já a caricatura mais próxima do serenão. Eu não queria uma caricatura menos próxima, eu quero uma caricatura mais próxima. E aí foi indo, procurando. Aí numa outra TENEPS, pensando muito sobre o assunto, depois da TENEPS, veio assim, por que você não pensa na consciência mantenedora da pacificação, mantenedora da paz, da pacificação? Mas sem ego, sem nada. É aquela que vai deixar elos, que vai deixar células, né? Se nós temos as células terroristas, por que nós não podemos ter células pacificadoras? Então, aí veio a ideia, a Cognópolis é uma célula pacificadora. Lá tem gente inteligente, poderia até fazer bomba, fazer lavagem cerebral e outras coisas, mas não, as pessoas estão ali trabalhando, procurando fazer o melhor dos seus conhecimentos, saem da célula e vão para outros lugares, divulgar, disseminar, falar, entender, se expor, tá? Não procuram nenhum ganho secundário com isso, não ganham nada também com isso. Falei, puxa, então é assim. Então o que nós precisamos ter? Consciências que saiam das suas células, mas consciências que façam, tá? E foi assim que eu pensando, poxa, o médico ele sai, ele vai estar lá no hospital. Ele sai, vai para as clínicas. O professor que está nas escolas, o professor, sabe, mesmo que a pessoa não fale de conscienciologia, ou não fique falando de paz, o comportamento dela, modificado, pensando em padrão dela, muda.
a questão do próprio meio em torno. Então foi por isso que foi a questão assim, se tem um, por que não pode ter outro? Se tem terroristas infiltrados, por que não pode ter pacificador infiltrado? E foi assim que foi pensando essa ideia, foi assim. Ok, obrigado. Uhum. Ouvindo a Isilda falar aqui, eu estava entendendo que se um dia a gente for trabalhar com a educação, né, a educação conscienciológica, ela não vai poder ser muito nos modelos da escola convencional, né, com sala de aula e carteira. Então, ouvindo ela falar, me faz entender qual a importância do convívio na reeducação, né? Que a educação em todos os tipos. A educação em conscienciologia, ouvindo você falar assim, as pessoas com mais experiência, as suas colocações bem maduras, né? Eu penso que no futuro, né, o alcance da paz, ela passa pela convivência, né? Você tem que aprender a conviver com as diferenças. A nossa atividade aqui, né, na nossa comunidade conscienciológica, às vezes a gente tem certos conflitos, certas dificuldades, mas com o tempo as pessoas vão amadurecendo, né? A conscienciologia vai sendo testada aos poucos no dia a dia. Então essa foi uma conclusão, uma ideia que me veio aqui agora. O futuro da educação conscienciológica vai passar pela convivência dos grupos, no dia a dia, né? Não vai poder ser uma escola muito formal, né? Nos modelos. E uma pergunta que eu queria fazer a você, se você acha que o Sérgio Vieira de Mello, até então pouco conhecido no Brasil, né? Só ficou mais conhecido depois da morte dele, se você considera que ele era uma espécie de infiltrado no campo da paz, né? Olha, pode até ser, né? Pelo que vi, mas assim, é aquela história, nós precisamos trabalhar agora, o nosso modelo é um infiltrado cosmoético mais lúcido, tá? Porque, eu estou falando de nós agora, aqui da comunidade mesmo, conscienciológica, porque eu não quero morrer assassinado, né? Você também não quer. Então, o que eu já vejo hoje, que a menor exposição nos ajuda. Então, se eu tiver que visitar um lugar, como ele fazia, né? Que eu chegava num lugar que tinha sofrido um atentado à bomba, ele ia todo elegante e bonito, para mostrar que as pessoas podiam ser assim, ou coisa assim. Eu tenho que chegar disfarçada, chegar diferente se eu chegar na baratrosfera, sabe? Se eu chegar numa comunidade, numa favela, mesmo que seja para dar aula, eu não posso chegar com um carro importado, chegar esnobando. Então, eu vi também a condição dos pacificadores, de um modo geral, esses que são tidos como pacificadores, um pouco personalistas, sabe? Um pouco vaidosos. Então, e faltou lucidez. Então, no que falta lucidez, a gente perde a oportunidade, a gente perde a continuidade do trabalho que a gente está fazendo. Eu acho que ele foi uma figura muito grande, muito positiva, sem dúvida alguma. Faltou lucidez em alguns momentos, bem como faltou para o Gandhi também, faltou para o John Lennon. Tá? Acho que a gente pode fazer, assim, é um serviço para render menos fama, né, menos cartaz, não vamos estar na mídia, porém, a gente chega até os 90 anos aí, assim, tá? E o exemplo que tem hoje também, que eu vejo, é do professor Valdo. Veja bem, ele está mantenedor da comunidade ainda, ele é mantenedor da comunidade conscienciológica, querendo ou não. Ele está sabendo com muita lucidez se expor menos, ficou mais no interior. E aí vai, por quê? Porque ele tem que fazer a liderança distributiva, porque ele tem que acertar as pessoas para dar continuidade ao que ele vem fazendo. Isso é um trabalho multidimensional, sem dúvida. Já que a nossa PROECAS é a conscienciologia e ajudar o serenão daqui a uns tempos, né? Ajudar os evoluciólogos, chegares, depois os serenões, então é isso. Trabalho de grupo mesmo, na convivialidade sadia, como está na tributologia lá. Olá, Isilda, tudo bem? Oi, tudo. Aqui na megapensinologia, você colocou 2 megapensênios aí. Você pode ampliar para a gente a escolha desses 2 megapensênios no contexto da consciência pacificadora? O justificadamente pacificador é assim: eu sei que você ainda não é assim, mas eu sei que você será. Porque eu fiquei pensando assim, o evoluciólogo deve olhar para a gente e falar assim, eu sou você amanhã. Então, justificadamente pacificador, justificadamente crescendo, é um crescendo mesmo.
Tá? Nós podemos ser, e não ficar com a cobrança extrema do governo que não faz, daquele que não pensa, do outro que não é, justificadamente e otimista também, pacificador, sabe? Um pacificador que sabe que nesse momento não consegue, mas vai conseguir, vai chegar lá. Ele mesmo vai conseguir ter mais condições de assistir melhor, tá? Tá bom, o outro também? O outro também, mas o outro também que dentro desse, né? Mas se você quiser ampliar, vai ser bom. É uma trabalhada, né? A formiga lá, o dia a dia, todos os dias, e a pensenidade íntima também. Eu vejo uma dificuldade muito grande, nós, aceitar como nós somos, aceitar os nossos conflitos, aceitar e resolver os nossos conflitos. Porque às vezes a gente briga com o outro por causa de um conflito íntimo. É que eu pensei assim, ó, aqui está assim, ó, existe paz trabalhada. Então, se existe é porque pode não existir também. Aí eu fiquei pensando no contrário. Mas eu acho que deve eu não pensei no contrário, que não existe paz trabalhada. Deve ser relativo àquela pessoa que já nasce com a paragenética já, com a paz já estabelecida, eu imaginei, né? E aí, quem não traz da paragenética uma paz já estabelecida, ela tem que trabalhar. Então, a gente tem chance de trabalhar. Eu acho que tem chance de trabalhar. Complementando o que você está falando aí, assim, em matéria de consciência, a gente nunca põe a mão na cumbuca, né? Porque a consciência, ela pode não ter paz, ela pode não ter da paragenética, mas ela pode mudar, né? Ela pode virar a mesa, né? E aí você não sabe quando, nem a hora, e ela virar e fazer melhor do que muita gente, do que se esperava. Sim. Pois é. Então, a gente tem esperança, né, Isilda? Opa! Não só esperança, mas otimismo, certeza, né, que vai melhorar e que vai acontecer isso mesmo. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ser melhores do que nós somos. Eu tenho certeza também que nós seremos serenões. Isso já ninguém, esse determinismo não me tira mais agora. Ninguém casca, como diz o João. Vamos ser serenões. Pode demorar um pouco mais, custe o que custar, mas nós vamos ser serenões. Isso está já implícito e já não tem mais como tirar nem no nosso holopensene padrão, né? É que a voz da experiência é um fato, né? Ela está dando um banho de loja em vocês vão ficar aí quietos? Como é que é? Ninguém está dando banho. Que há? Essa turma que gosta de falar, está tudo calado, sabe? Olha lá, o chefe ali atrás, ele, Aqui, vocês estão com medo da maturidade? Isilda. A Isilda é uma fera. Pois não. Aqui, você trouxe para nós aqui na definologia, no final ali você fala, né? A harmonia do conjunto envolvido na busca de consenso. O que você entendeu, entende e o que você gostaria de trazer para nós de maneira mais especificada sobre esse consenso? O que seria o consenso? Assistir aos demais, estar bem, estar numa relação tranquila? O com e senso, né? Senso, o com e o senso, sabe? O senso de harmonia junto, né? Junto em todos. Assim, a gente assiste mais, também é assistido. A aprender que a consciência pacificadora, à medida em que ela pacifica as consciências, ela também se pacifica cada vez mais e descobre companheiros evolutivos há muito tempo, sabe? A gente não se descobre só pelo que nós temos em comum e a que achamos interessante, mas também pelos traços que complementam, pelas dificuldades, tá? E aí você descobre até os seus trafores, né? Pela dificuldade do outro, que acaba descobrindo um trafó seu. Então, é um senso comum, chegar num senso de convivialidade, de harmonia, de acrescer para todo mundo, de acréscimo. Tá? Ok. Na página seguinte, na página 2, em binomiologia. Sim. Eu gostaria de entender melhor o terceiro binômio. Qual que é? O binômio, a consciência pacificadora, consciências amparadoras, é isso? O binômio certeza granítica. Trabalho árduo. Isso. Certeza granítica, trabalho árduo. É isso mesmo. Olha, certeza, ela não pode morrer. Tá? Ela não pode dessomar-se. Essa é a primeira que vai dessomar, pelo contrário, ela tem que ser uma das últimas. Acho que depois da esperança até.
Então, a certeza de que nós vamos conseguir mais. Um exemplo também tem que ver o exemplo mais positivo que a gente tem, que é do professor Valdo. Já pensou se ele não tivesse a certeza que ia conseguir chegar onde nós chegamos e tivesse desistido? Olha o trabalho árduo. E é um trabalho árduo mesmo, sabe? Às vezes a pessoa fica assim, mas por que você está escrevendo isso? Ou por que você faz aquilo? Sozinho, muitas vezes, né? Você está ali sozinho pesquisando, sozinho à noite, sozinho entre aspas, né? Sozinho fisicamente. É no rumo contra, contra fluxo. Então, eu vi ele falando assim muitas vezes que ele ficava sozinho lá no colégio, estudando. Eu falo, puxa vida, né? Tem um exemplo tão positivo, eu tenho que ter vergonha na cara e seguir esse exemplo mais positivo. Sabe, com muito menos recursos, às vezes as pessoas chegam mais longe. Então, você tem que também... É trabalho árduo mesmo, não tem... Eu não vejo outro método, por enquanto. Tá? Porque você vai contra, é somatório. Mas, por outro lado, assim, eu vejo que a gente fica menos conhecido no intrafísico, mais conhecido no extrafísico. Se tem menos amigos intrafísicos, amigos daqueles da rodinha, você tem amigos extrafísicos. Né? Eu estava pensando, já pensou que legal o dia que a gente puder ficar meia hora conversando com conscienciólogo, com evoluciólogo? Como eu vi, sabe, como nós tivemos já exemplo? Já pensou que legal? Isso que bom que vai ser? Você tem um amigo desse, sabe? Você tem um amigo, mas você está ali, quase palpável. É outro departamento, né? Substitui uma série de coisinhas que a gente quer aqui. Deixa eu só uma terceira pergunta, por favor. Na página 3, em tipologia, você traz para nós 5 tipos, né? 5 exemplos. Você acha que esse último exemplo, a consim pacificadora carismática, seria uma espécie de crescendo natural da consim pacificadora de maneira geral? Nós teríamos todos que chegar a sermos carismáticos? Também. Eu não pensei nisso quando eu coloquei, não. Foi só o tipo mesmo. Não pensei em ordem crescente, nada. Eu só pensei na identificação, na numeração mesmo. Tá. Agora, mas eu acredito que tem que ter carisma, né, também. Você tem hoje em dia pessoas que têm carisma, mas não são pacificadoras. Poderão ter carisma pacificadores. Poderão, sim, chegar a isso, com certeza. E para a gente acessar as pessoas, né? Grupalidade, conversar, no ser misantropo, tem que ter algum carisma também, né? E aí uma pergunta para o professor Valdo. Aqui em Venenciologia, o professor Valdo, ela colocou pseudo-harmonia. Eu fui pesquisar aqui a pseudo-harmonia, o verbete, o sinônimo seria essa falsa harmonia, e o senhor colocou como tema central o neutro. Eu queria entender por que o tema sendo neutro e a pseudo-harmonia já que ela é uma falsa harmonia. Onde está isso aí? Lá no seu verbete, pesquisar o verbete pseudo-harmonia. Sei. Agora lê toda a definição. O senhor quer que eu leia agora? É lógico, então, para o povo saber, né? Sim. A pseudo-harmonia é a condição falsa, enganadora, suposta, consciente ou inconsciente das consins quanto à ordem equilibrada e pacífica dos próprios esforços e a união evolutiva entre si, no âmbito do desempenho da Maxi Proex e na estrutura do grupo Karma. Uma pessoa inexperiente chega nisso aí. Ok. O verbete para ela é neutro. O que vocês acham? Ela está fazendo experiência. Tudo que entra em experiência, você tem que levar para a neutralidade. Não tem outro jeito. Como é que fica? Pondera sobre a neutralidade da experiência. Se uma pessoa não fez, como é que fica? Olha a lógica. Agora, a verbetógrafa lá, Isilda, gostaria de saber da verbetógrafa de que modo uma consim não intermissivista poderia atuar na pacificação de um ambiente empresarial, onde apenas ao entrar neste local já sente-se a pressão dos conflitos e pensamentos de insatisfação das pessoas do local. Olha, precisa ver se você não é intermissivista mesmo, o primeiro passo, né? Segundo passo é, o que você pensioniza junto com essas pessoas, tá? Nós temos aí, você pode ver, não tão difícil, técnicas de EV, técnicas de pensionizar melhor, técnicas de procurar atender melhor. Então, e veja também o que é que esses pensenes negativos das outras pessoas
te afligem, te afetam tanto e tiram você do sério. Esse é um ponto, tá, para ser avaliado. E outro ponto também é pensar assim, quais os amparadores que estão aqui presentes? Porque a gente se foca muito na doença, no assédio. Então são pessoas desarmonizadas, e o ambiente é pesado, e tudo é ruim. Caramba, se a luz acendeu, o elevador funcionou, você chegou lá no horário, tem amparo, não tem só assédio, sabe? A empresa está se sustentando, está sustentando os empregados, então tem amparo, não tem que começar a pensar nisso. Nós somos ainda muito masoquistas, a gente pensa só no negativo, e esquece que o positivo é que é o melhor. Os amparadores estão aí sustentando. E a gente prefere se conectar com a doença. A doença não é para fazer conexão. A doença é para assistir. Os doentes é para a gente assistir. Deixar chegar na psicosfera, assistir, mas não se contaminar. Entende? O médico ele não vai deixar de ser médico no pior hospital que ele tiver. Vocês estão vendo, vocês estão tendo hoje uma experiência de preâmbulo, uma amostra grátis reduzida de que é que vocês vão encontrar com o evoluciólogo. Vai ser isso que vocês vão vir lá. Pode esperar, que o negócio é por aí. Agora aqui outra para você lá, ó, Zilda. Você poderia falar sobre a consim pacificadora no relacionamento de dupla evolutiva? Se não tem pacificação na dupla, é complicado ser dupla, né? A dupla tem que priorizar uma harmonização, tem que abrir mão. Uma das coisas que eu vejo difícil na pacificação, que eu tenho visto comigo também, é abrir mão da minha razão. Sabe? Quando eu tenho razão, quando eu quero, quando eu penso, e mesmo quando eu estou certa. Ter que abrir mão e esperar um pouco mais, sabe? Para poder aceitar, entender como é que o outro pensa. Então, na dupla evolutiva, eu vejo assim, a questão de abrir mão. Abre mão, porque se está com muita briga, tem alguma boi na linha, não é dupla, pensa em assistência, assistência é aceitar. Então, se você aceitou uma dupla evolutiva, tem que aceitar a psicosfera do outro, que pode ter lá suas dificuldades, assim como a sua também tem. Então, pensa nisso, pensa assim, na assistência que houve para vocês chegarem até onde vocês estão, e na assistência que vocês, somado à assistência que vocês receberam, podem fazer. Então, prioritário é isso, não é ou eu tenho razão, ou ele não tem, ou, sabe? Agora, a professora Isilda é uma danadinha, ela sempre teve facilidade de expressão. Aqui outra, na sua opinião, o processo de acolhimento aos retomadores de tarefa deveria ser feito por consciência com perfil apresentado em seu verbete? Qual o alcance da assistência? Olha, eu sou uma consciência retomadora, tá? Eu fiquei 5 anos afastada por problemas em casa, eu tive problemas de doença em casa, eu tive outras coisas, e voltei agora em outubro, né? Final de outubro, novembro, foi quando eu fiz até o Lexicologia. Eu fui muito bem acolhida, eu não posso falar de acolhimento, entende? As pessoas, eu acho que estão... Nossa, nós amadurecemos muito, eu vi as pessoas aqui amadureceram muito, no sentido de acolhimento. Eu vi você falando várias vezes, professor, estamos com braços abertos e sorriso nos lábios. Tá, eu acho que a gente é que não pode ficar vitimizando, né? Achando que a gente coitadinho, e não podia mais ter vindo, e choromelas para cá, choromelas para lá. Sabe, veste a camiseta, arregaça as mangas e, sabe, a camiseta da Conscienciologia, a camiseta da sua Proex, arregaça as mangas e vai em frente. Corre atrás do que você perdeu, se você não perdeu, aprende com as pessoas que ficaram, porque também temos um débito com as pessoas que ficaram. As pessoas que ficaram, elas ficaram e continuaram construindo enquanto nós estávamos fora. Então, não adianta ficar criticando se o outro é pacifista ou não. Vai você fazer o serviço, faz a pacificação você. Onde a gente vê que está difícil, é a gente que tem que melhorar. Então, Marcondes, você vai ficar calado perante isso tudo? Ô César, você não vai falar alguma coisa para a minha professora? Como é que é isso? Você está chegando agora, então a gente não pode exigir nada. Retardatário tem sempre razão. Né? Sabe? É um problema isso aí. Mas veja, a Isilda sempre teve muita facilidade de expressão. E ela fala a realidade. Ela tem muito mais experiência que isso que ela está mostrando.
Ela é fora de série. Agora, eu espero que a Isilda faça aí uns 50 verbetes daqui para frente. Com essa experiência toda e a empatia que ela tem com a galera, é preciso dar um jeito, né? Escrever mais, vocês não acham? E o verbete, vocês vejam bem, tem 4 páginas, mexeu com todo mundo aí. Ele é muito bem bolado, certinho. Outra coisa, tem muito pouco erro. Nós achamos aqui muito pouca coisa de forma, não é nada. É muito sério. De modo que, como é que nós ficamos? Agora, eu espero que vocês... Ô César, você devia te falar alguma coisa sobre esse assunto. Afinal de contas, é a paz que está sendo falada aqui. Inclusive, está falando aqui a Pax Vobis. Quer dizer, um negócio muito sério isso aí. Temos que aproveitar. Pode falar lá. Está no seu horário. Patologia. Obrigada. A penúltima linha, Isilda. Não, é a penúltima. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre essa depuração da rotina atávica de subhumano. Desculpa, o microfone está falhando. Você pode repetir? A depuração da rotina atávica de subhumano. O subhumano, assim, ele luta ou para se defender ou para garantir o território e a comida, né? Nós ainda fazemos isso. A gente fala assim, a gente tem atritos assim, conosco, né, com o nosso grupo Karma, com a nossa comunidade, mesmo a comunidade conscienciológica. Aí eu estava estudando os meus cachorros. Eles também fazem isso, sabe? Eles brigam com o outro, eles brigam por causa de comida, eles brigam porque um quer o espaço do outro, porque um quer melhor que o outro. Então, acho que nós podemos mudar isso, sabe? Mudar essa condição de bicho mesmo que a gente tem. Já basta os caninos, né? E um estômago, e um sistema digestivo que digere até carne. Então, eu acho assim, tirar a rotina atávica do subhumano mesmo. Porque nós temos exemplos do que é melhor. Então, a ciência também convencional, ela coloca muitos estudos, não do que é melhor, mas do que é pior. Então, o estudo da sociabilidade dos macacos, o estudo da inteligência dos golfinhos. Poxa, e aí? E a inteligência do humano, a sociabilidade do humano, quando faz esse estudo, coloca como os bichos, em comparação ao bicho. Mas vamos colocar essa rotina social, positiva, assistencial, melhor, para quem já está melhor que nós, entendeu? O exemplo acima do que é o nosso. Então, tirar essa rotina atávica de bicho mesmo, de querer brigar, de querer chorar demais, de querer morder o outro. Eu fiquei com tanta raiva que eu podia até esganar. Isso, sabe, o meu cachorro, se ele pegar, ele esgana também. Então, acho que eu convivendo com bicho, agora eu estou aprendendo também como é que eles fazem e aprendendo para tirar essa rotina de mim. Eu não quero mais isso. Eu quero outra coisa. Eu quero usar o que eu tenho de melhor, que é o cérebro. Eu quero usar o que eu tenho de melhor, que é o paracérebro. Eu quero usar o que eu tenho de melhor, que é o meu mental soma. O que eu tenho de atributos do mental soma, eu quero usar desde já. Então, eu não acho que não tem que ficar mais querendo essa rotina de bicho mesmo, de subhumano, e usando desculpas, porque nós ainda somos assim, porque o ser humano ainda... tem coisas que ainda, mas tem coisas que não mais. Então, ok. Não gosto de desculpas. E logo em seguida, aí você fala da autossegurança volitiva. Então, a relação que você faz entre essa depuração da rotina e esse crescendo, essa conquista dessa autossegurança. Você pode falar um pouco dessa conquista? Porque você está deixando o quê? O lado de instinto. O bicho, ele não tem segurança. Nós podemos ter porque nós temos vontade. Nós temos vontade, nós podemos passar o que nós temos, nós podemos assistir, coisa que o bicho não faz. Alguns bichos, às vezes, fazem alguma coisa aí que eles chamam de assistência. Mas nós podemos passar legados de conhecimento. São tudo coisas que o bicho não faz. Então, a sua segurança volitiva, ela venha como? A partir do momento que os seus artefatos pessoais de conhecimento, o seu arquivo pessoal de conhecimento, mostra, por A mais B, as suas anotações, as suas gravações, o que você tiver, que você melhorou. Então, dá uma segurança muito grande isso. Sabe? Dá uma segurança que a gente vê que o bicho pode ficar de lado. Então, o bicho, parece que ele é seguro, mas é instintivo. O humano, ele tem segurança por causa da vontade que ele tem. Entendeu? Que ele pode trabalhar essa vontade, dosar,
passar em determinados momentos, fazer determinada coisa, em outros momentos não faz. Aquela condição assim, olha, de perder para ganhar, né, que até tem o programa, mas perder para ganhar, sabe? De agir, agora eu tenho razão, mas eu espero para depois, agora eu tenho que compreender que é esse o momento que eu não posso, agora compreender que a minha segurança, a minha vontade, a minha tenacidade, sabe, a minha vontade granística e o trabalho árduo é que sustentam mesmo a diferença básica de bicho, né? Nós não precisamos mais querer tudo no ímpeto. Obrigada pelo seu exemplarismo, Isilda. Eu estou impactado, Isilda, porque raras vezes a gente vê a pessoa defender com tanta ênfase e acho com tanta autoridade moral ou força presencial o verbete. E eu vejo que você está quente, tudo que a gente pergunta, você já rebate na hora, né? Eu sei que você já tem abordado ao longo da tertúlia esse tema, mas eu queria aprofundar mais a questão da consim pacificadora egocármica, da exemplologia. Quais são as sugestões que você dá para a pessoa ela aumentar a sua definição que você dá é a pessoa em processo de pacificação íntima. O que você dá de sugestão para a pessoa aumentar a pacificação íntima? Eu vou dar o que eu tenho feito comigo, tá bom? E o que eu tenho tentado fazer, assim, passar. Eu tenho procurado me esclarecer mais. Então, eu vi que eu melhorei. Até outro dia eu estava quase cochilando, né? Assim, na hipnagogia. E eu conversando com alguém. Na hipnagogia, eu não lembro, acho que devia ser os amparadores. Tem um nome, eu tenho um que eu pus o nickname dele de Gentil. E ele fica mais perto de mim, tem muita paciência, ele é gentil mesmo. Eu falei, nossa, eu fiz um upgrade, né? Aí eu vi que era. Porque assim, hoje eu consigo ficar menos tempo com raiva, sabe? Com menos tempo, e isso eu percebi também quando eu fiz o conscienciograma. Eu faço menos novela mental. Não porque precisava ser, porque aquela, porque, sabe? E fica no porquê de cá, porquê de lá. Então assim, eu comecei a escrever assim, Isilda. De Isilda para Isilda. Isilda, o que é que pegou aqui? O que você viu que não entendeu? Por que você está achando que aquela pessoa é mais inferior que você? Conhece menos que você? Por que você acha que aquela pessoa é dramalhona? Por que você acha que ela é psicossoma? Por que você acha isso? Tudo por quê? Um montão de porquê para mim. Para depois eu colocar para mim mesma o que é que era que eu tinha de arrogância e de intolerância. Eu vim fazendo isso várias vezes, viu? Para ver as intolerâncias. A partir do momento que eu esclareço as minhas intolerâncias, eu começo a compreender as minhas ações, o que eu devo, as minhas atitudes, que atitude eu devo tomar. E aí eu começo a reciclar e fazer ver, e circular as minhas energias, para chegar perto da pessoa, se não muito sorridente, né, muito serenona, pelo menos mais, sabe, mais meiga. Eu procuro dosar hoje as minhas energias para não serem garras, porque eu já ouvi falar que as minhas energias eram que nem garras, farpas, sabe? Que as pessoas se sentiam muito mal, incomodadas, agredidas perto de mim, mesmo que eu não falasse. Isso me magoou muito, me chateou muito. Não pelo que o outro falou, mas pelo que eu, sabe, o que eu pude ver comigo, né? E então hoje eu tenho procurado isso, eu fico constantemente percebendo assim, qual a minha pensalidade agora, qual é a minha energia, entende? O que é que eu posso verificar, sabe? E eu procurei também perceber, assim, até nas minhas plantas. As minhas plantas estão crescendo, antes não cresciam, não morre tanto, o cachorro não fica doente. Então eu estou vendo que a minha energia está começando. Não está aquilo, né? Tem uma Brastemp, mas já é uma conso aí que está trabalhando sem perder o ritmo, né? Sem quebrar. Então eu tenho prestado muita atenção nisso, sabe? No tipo de energia que eu exteriorizo. Isso eu tenho prestado muita atenção nisso. E a coisa tem mesmo assim, Isilda, o que é que você pensa sobre isso? Sabe? Colocando assim, pratos limpos mesmo para mim. Ok, obrigado. Isso é o estudo do Holopensene, né? Está certíssimo. Agora, ainda tem outra coisa, ainda tem uma reação dessa,
que quando você tem muita energia, você estimula os animais domésticos. Então, aquela pessoa que era quietinha começa a ficar mais viva. Ela na casa do outro lá era tudo meio mole, meio... Chega na sua casa, é aquela atividade, tá viva, participa. Tem esse lado também. Há uma reversão. Professor, eu notei assim, as plantas hoje elas estão muito vivas. Eu tenho uma orquídea lá lindíssima, várias orquídeas, eles estão sempre florindo. Os meus cachorros só faltam me abraçar. Então eu comecei a notar que eu estou melhor, né? Estou melhor, né? Até os cachorros abraçam. Tudo é real. Ela tem razão, mas tudo olho pensando. Agora aqui, li ontem no site Consciência Lúcida a entrevista que o Desperta, o Manuelzinho. Fiquei impressionado, curioso e ao mesmo tempo contrariado. Aparentemente, ele tinha habilidade incrível, podia blindar áreas enormes apenas com os ortopensenes, fácil como se estivesse escovando os dentes. Se desenvolveu da Rodex Católica a abertura do centro próprio em 2 anos apenas. É impressionante. Mas quer dizer então que a gente pode fazer um esforço danado, estudando para conhecer sobre o funcionamento da personalidade, a complexidade da consciência, abrir mão de uma série de coisas para obter domínio de energias, auto-organização, erudição, autonomia e empreendedorismo para sustentar a ProEx. Sendo que, na próxima Série X, podemos voltar a ter uma vida pacata, voltar a participar de religião, dogmatismo, a cultura. Como seria isso? Poderia falar um pouco a respeito? Não, o problema todo é a pessoa manter o nível da lucidez. Depois que ela passa um gargalo, a tendência dela é não voltar atrás. De modo que com lucidez, depois de um certo nível, tudo na vida é assim, tem um gargalo. Se a pessoa passou aquele gargalo, ela entra num platô. É um novo patamar, aquilo muda tudo. Então tem que olhar, é isso. Outro, poderia comentar sobre a dificuldade em pacificar e acabar sendo omissa para não criar conflitos? Teria alguma dica para conseguir fazer diferente? Isso é com a professora Isilda. Olha, se o conflito for maior, vale a pena pensar na omissão superavitária. Tá? Agora, se for uma omissão deficitária, de conivência, de pseudo-harmonia, de ficar bonitinha com todo mundo, fazer média, né, com todo mundo, criar ibope, aí precisa pensar, viu? Conflito, às vezes a gente gera conflitos, mas tem que ser conflito de ideias, conflitos que não gerem rancor, que não gerem ações destruidoras e nem pensamentos destruidores. Agora, com certeza, nós vamos gerar discordância, isso é um fato, né? Se nós podemos admirar alguém, discordamos os outros também. Então, podemos gerar discordância, sim, por que não? Agora, não podemos gerar briga. Briga, isso não dá, não. Tá? Aí tem que avaliar se vale a pena falar tudo, a dosagem, se a omissão será superavitária. É necessário pensar sobre isso. Você quer completar alguma coisa, professor? Não, está perfeito. Se a pessoa tenta fazer a reconciliação e não consegue, devido ao forte orgulho, recalque e a distorção da realidade da outra parte, o que fazer? Quando a pessoa deve cair fora e desistir de assistir? Quando ela vê que não dá mais, né? Ela tem que, seja a última a desistir das pessoas. O interessante é assim, que a pessoa desista, e não você. Mas se for preciso desistir, pense no caso dos amparadores e dos serenões. Quantas vezes a gente deu bola fora, né? Eles não desistiram, eles apenas nos aguardaram. E da onde eles estavam, eles sempre nos apoiaram. Então pensa nisso. Fique de braços abertos, sorriso nos lábios, para quando essa pessoa estiver de volta, você está lá. Não pense assim no orgulho, na vaidade, na raiva, na mesquinharia dela, nos trafares dela. Pense nos seus trafores que poderão acolhê-la a qualquer momento que ela precisar. E é assim, as quebradas da evolução, né? Como se diz, eu te vejo depois, mas eu estou aqui quando você precisar de mim. Vejo que dentro da assistencialidade, muito importante é ser a pacificadora que começa por si mesma,
para depois fazer o acolhimento das consciências e consciências. Professor Isilda, está correto o meu pensamento? Eu vejo simultaneamente. Você faz a pacificação consigo mesmo, mas não pode deixar de atender os outros, sabe? Então, eu aprendi isso com a TENEPS. Eu comecei a fazer TENEPS me assistindo também. Eu vi muitas vezes que eu usava a TENEPS para falar dos meus problemas. Fiquei um tempão, e blá, 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 choromela de cá, choromela de lá. E os amparadores me ajudaram muito. Eu tenho muito que agradecer a todos eles. Agora, o que eu vejo é assim, não dá para a gente pensar só em fazer pacificação íntima e esquecer dos outros, sabe? Porque senão a gente vai lá para o Tibete, né? Vai se esconder em algum lugar, vira um monge ou monja e aí esquece. Não dá. Você tem que fazer no rala-rala, no rela-rela de todo dia mesmo. Sabe? Você aprende a fazer pacificação consigo mesma, aprendendo com o outro, sabe? Aprendendo nas farpas do outro, a medir as suas farpas, a diminuir as suas farpas. Não dá para ficar só nessa questão que eles colocam aí do autoajuda, né? Que você precisa e fica em paz consigo e faz relaxamento. Todas as técnicas podem ajudar, mas não dá para ser egocêntrico, não. Pode falar. Fala mais. Alô? Né? Agora deu. Oi. Isilda, na página 2, você coloca na fobiologia, você termina com a tanatofobia. Você estabeleceu alguma relação entre a manutenção da conflituosidade entre as consciências aqui na dimensão intrafísica com esse tipo de fobia especificamente? Pessoa que tem medo de morrer é a primeira que mata. A pessoa que mata, ela tem medo de morrer, então ela é a primeira a matar. É incrível isso. É a primeira a ter conflito, a primeira a fazer fronteiras, a primeira a fazer trincheiras, retrancas. Então você vê que ela vai não crescendo, né? Ela tem medo dos outros, raiva dos outros, não aguenta ficar com os outros, a agorafobia, né? E a tanatofobia. É o fim. E depois, quando dessoma, é a consciência parapsicótica, às vezes com muita dificuldade que a gente tem para atender também, porque ela tem medo de entender que ela morreu. Ela quer continuar fazendo o que ela fez, ela continuar querendo fazer onde ela estava, ela quer continuar, sabe, as posses. É um paradoxo, né? Por incrível que pareça. Obrigada. Ela não pacifica. Eu penso assim, a gente pensa assim, né? Se eu morrer logo, tudo bem. Tem consciências que parecem pacificadoras, mas são suicidas também. A gente precisava ver isso. Mais a fundo, eu não consegui estudar todas não, mas tem, porque acha bonito morrer cedo, sabe? Para ficar com a imagem, né? O que mais vocês têm para falar? Vamos aproveitar, moça. Eu acho que a Isilda devia vir, além do processo dos verbetes, dos artigos do livro, ela devia dar um curso aqui para nós, que ela é muito boa de comunicação, essa coisa toda, há muito tempo que ela não aparece aqui. Viu, Isilda? Seria bom você ponderar isso aí. Dar um curso aqui para a turma. Ela é muito boa de comunicação, sempre foi. E outra coisa, ela já dirigiu, ela sabe tudo, essas coisas todas, é fora de série. Conhece tudo. Como é que fica? Não pode ficar aí também assim. Então vem aqui que vai aumentar a pacificação desse povo, não é isso? E a minha, né? E a minha, né, professor? E quanto aí em cima, vocês estavam querendo falar mais? Parece que a minha menininha aí quer falar. Ananda, lá em frente. Isilda? Oi. Então, na página 4, a questionologia, a segunda pergunta é capaz de manter convivência multidimensional relativamente sadia. O que seria esse relativamente? 100% no nosso nível evolutivo parece que ainda não dá, sabe? Eu não consigo entender bem isso, não. Mesmo porque eu não sei como que seria a minha condição de pacificação junto a uma consciência muito mais avançada, um serenão, tá? O exemplo que a gente tem é de lições lá das lições da fraternidade, que o professor Valdo começou a se sentir mal em relação à serenona. Eu comecei a me sentir muito sem graça referente ao amparador, esse gentil que eu falei. Porque eu estava tão esbravejada, tão chata, tão isso, tão aquilo, e ele calmo, dando risada na minha cara, né? Então, assim, a diferença é isso, a serenidade passiva, relativamente pacífica, com as consciências que você consegue interagir,
sabe? Eu vejo isso muito na TENEPS. Na TENEPS dá para a gente perceber muito isso. A pacificidade quando vem com o CX mais doente, e a passividade quando a gente está com alguma dificuldade íntima, um problema, uma questão mais íntima, entender aquele amparador que fica quieto do nosso lado e você fala, você não vai discutir, você não vai falar, sabe? Entender assim, olha, abrir mão, então essa convivialidade relativamente pacífica para poder ter um trajeto, né? Uma extensão de circulação, sabe, entre o mais lúcido e o menos lúcido. Então é preciso de uma certa relatividade de pacificação. Sim. Então é só com aquelas que a gente tem mais facilidade de interagir? Assim, eu acho complicado isso de ter que manter essa relação sadia com todos. De preferência seria com todos, né? De preferência, mas relativamente com o maior número de consciências que você puder, dentro da sua autoconsciência multidimensional, se interrelacionar, sim. Obrigada. Com certeza. Agora, veja, tem gente que fica, igual o meu caso, constrangido perante a serenona. Agora, tem gente aqui que se pudesse esconderia debaixo dessa barreira aí, para não ter que falar. Tem dessas coisas, o processo de constrangimento às vezes pega aonde a gente não espera, porque você não sabe a reação emocional das pessoas. A gente tem que compreender isso. Outra coisa, você às vezes gera um constrangimento na pessoa sem a menor intenção sua. Porque a reação é da pessoa. Então a gente tem que estudar isso muito para ver. O objeto do constrangimento nem sempre tem responsabilidade sobre ele. Tá certo? Então é muito importante pensar no processo de constrangimento. Agora, nós temos que enfrentar os processos, os casos, as ideias e as renovações, independente do constrangimento. Eu, às vezes, falo para a pessoa, seria bom você entrar em constrangimento, ser ridícula, para aprender a não errar, para enfrentar o processo. Então, o constrangimento, até um certo ponto, tem um aspecto fisiológico ou parafisiológico, cosmoético, positivo. É uma reação ambígua, precisa ser estudada para ver como é que a gente funciona com isso. Mas faz também a pessoa pensar, né? O processo é o pensamento, faz pensar. O que eu vejo, professor, é assim, a gente pode causar um certo constrangimento pelo outro, o outro que está sentindo esse constrangimento. Agora, eu não posso constrangir o outro por vontade própria, né? E também não é interessante para mim me constranger perto do amparador, porque ele é mais avançadinho do que eu. Eu tenho que ter uma certa cara de pau também com os amparadores, sabe, positiva, cosmoética, né? E uma cara de pau também, depois de ficar tranquila e falar assim, olha, aquele dia você lembra daquela revolução, daquela vida, naquele tempo, agora vocês estão todos aqui comigo, olha que bom. Sabe, é assim, a gente tem que ficar mais flexível mesmo. Alô, Isilda. Na página 3, em tipologia, você fala, com sim pacificador artista. A gente vê, então, campanhas envolvendo artistas. Desculpa, eu não estou ouvindo. Para promoção da paz. Campanhas promovidas por artistas. No esporte, a gente vê a mesma coisa. Mas na arte existe, né, a guerra de egos, no esporte também existe a simulação de um combate. Seria possível dizer que toda paz é relativa e toda paz é melhor que paz nenhuma? Como, por exemplo, toda TENEPS é melhor que TENEPS nenhuma? Eu entendo que sim. É melhor do que nenhuma. Eu entendo que sim. Se você pode fazer 5%, é melhor fazer 5% do que não fazer nada. Eu entendo isso, sim. Isso também se aplica à paz promovida pela guerra? Porque existe, por exemplo, a defesa do território, necessidade de exércitos.
Mas aí é entre guerras, né? Então, é muito complicado analisar isso, mas eu vejo assim, depende de como vai fazer lá. Se aquela força de paz for realmente força de paz e não for força de esmagamento, uma força esmagadora na nação, né? Como se viu no Iraque, como se viu no Afeganistão. Mas se vê como uma força de reconstrução do país. Aí valeria a pena até você ter realmente o exército e para impedir vandalismos, essas coisas. Agora, guerra pela paz é complicado, né? A qualificação da intenção, no caso. É muito difícil, guerra pela paz é difícil. Isso não sei se é o mais viável. O que tem que ter, assim, forças de reconstrução, forças de inibição de maiores conflitos, tá? Mas não a guerra em si, não o que a gente vê, né, que para eliminar a guerra, devastação de um país inteiro, isso é um absurdo. Sim. Aí não caberia, então, no caso ali em principiologia, também colocar o princípio da economia de males? Pode ser, sim, você tem razão. Eu posso ver sim, depois eu converso com a Minerva. Pode sim. Você tem razão. Obrigado. Nada. Pois é, eu agradeço muito a você e espero agora os outros 50 verbetes e um curso aqui em Foz. Não esqueça disso, hein, Zilda? Eu estarei aqui. É a nossa convocação e pedido, solicitação a você. E os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 55 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 18 perguntas respondidas online, 28 votos presenciais, 11 votos online. Hoje temos 4 recados. João Paulo com 5 baias, Junho, Viviane, nono Congresso de Inversão Existencial, Congresso de Serenologia, WIV, Congresso dos Intermissivistas, Patrícia, curso Assistenciologia. Boa tarde, venho falar do curso Consim-Cobaia do Conscienciograma do mês de junho, do próximo mês. Vai ser no dia 4, num sábado. É um curso que a gente usa a técnica do Consim-Cobaia, junto com os conscienciômetras da Conscius, onde todos os alunos, todos os participantes, participam da técnica diretamente. Então, tem o Consim-Cobaia, a pessoa que é a participante central, mas todo mundo participa, dá os feedbacks, dá as suas percepções, contribui. É um curso muito interassistencial. Então, a próxima versão vai ser em junho, no dia 4, no sábado, começando às 3 da tarde, terminando às 8h30 da noite. Consim-Cobaia, dia 4 de junho. Mais informações no CIEC. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Estamos convidando todos a participarem do 1º Congresso Internacional de Serenologia e do 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial, que vão acontecer no campus Aracê, de 23 a 26 de junho de 2011. Entre os temas que serão discutidos, nós teremos uma conferência com o professor Marcelo Silva sobre pacificação íntima através da projeção lúcida, tem a ver um pouco com o que a gente estava discutindo aqui na tertúlia, e uma mesa de debate também sobre conviviologia e serenologia. Então, nós contamos com a participação de todos. Maiores informações no e-mail cursos@asinvex.org. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria, de nome do CAEC, da Apex e da Repreendência, estar convidando para o 1º Congresso Internacional dos Intermissivistas. Esse evento estará ocorrendo em julho, aqui na Cognópolis, Foz do Iguaçu, entre os dias 22 a 24 de julho. Nós vamos ter diversos eventos, mas qual é o objetivo principal dessa atividade? Reunir os intermissivistas e promover o debate sobre os aspectos ligados ao curso intermissivo. Então vão ser diversos temas discutidos nesse congresso, são diversos palestrantes, vai ter um curso inédito com o professor Valdo Vieira e vários palestrantes. Quem quer acessar os detalhes desse curso pode estar acessando o site www.apexinternacional.org/congresso. Lá tem todas as informações, toda a programação, o cronograma do evento. Quem também quiser se interessar pode estar ligando aqui para a recepção do CEEC para estar realizando as inscrições. Ok? É 22 a 24 de julho de 2011. Obrigado. Boa tarde a todos. O nosso convite é para você, morador de Foz. Aproveitando o holopensene e o debate de hoje,
nós gostaríamos, em nome do IPC, convidá-lo para participar do curso Assistenciologia. Você que quer qualificar o seu papel enquanto mini-peça do maximecanismo no trabalho dos amparadores, dos serenões na reurbanização extrafísica, venha participar do curso Assistenciologia. Ele é fundamentado no Tratado Homo Sapiens Reurbanizatus. O curso acontecerá aos domingos, a partir do dia 29 de maio até o dia 31 de julho, de 8 horas às 13h30. São 20 aulas, 10 domingos. Vai acontecer na rua Rui Barbosa, 820. Maiores informações no telefone 2102-1448. Obrigada. O verbete eleito para amanhã é megacalibragem intraconsciencial, especialidade autopesquisologia, autor Pedro Fernandes. Obrigada e boa tarde a todos.